aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Motivação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante polêmico no Jiu-Jitsu. Muita gente já passou por isso e não gosta dessa situação, outros são defensores, né? E geralmente para quem está começando é um tema um pouco, vamos chamar assim, de dolorido. A pessoa acaba ficando um pouco sem entender o porquê. E eu estou falando do fato de que não se pode chamar um mais graduado para treinar, para rolar e tudo mais. E quem está começando, cara, às vezes não entende e fica se perguntando: nossa, o porquê que eu não posso chamar um mais graduado para treinar? Poxa, para treinar, estamos ali para treinar, eu quero treinar, ele também. Por que eu não posso chamar ele para treinar, para rolar? E antes de continuar a minha explicação, eu vou dizer o seguinte: eu mudaria um pouco essa frase. Eu não diria que você não pode chamar o mais graduado para rolar, para treinar. Eu diria que você não deve chamar o mais graduado para rolar. Mas no final do vídeo eu vou explicar um porquê dessa troca de verbos. Mas você não deve chamar o mais graduado para rolar, principalmente pelo respeito. Garanto que tem muita gente que está vendo esse vídeo que vai identificar, porque já deve ter visto uma situação parecida. E eu tô falando daquele cara folgado, daquele iniciante que não tá nem aí pra nada. Aquele cara que não respeita ninguém, que chega, mal cumprimenta os companheiros de treino. Aquele cara que espera o graduado fazer um rola pegado, um rola forte. Quando o cara tá lá cansado, ele vai querer ir lá treinar com o cara. E aí, se o graduado nega, ele vai chegar pro companheiro do lado e vai dizer o seguinte: ó, chamei ele pra rolar, ele ficou com medo, nem quis. E se você, meu amigo que tá vendo esse vídeo, tem esse tipo de pensamento, brother, o jiu-jitsu não é pra você, pode parar por aqui. Esse é o típico do cara, bicho, se tu deixar, quando o mestrão fizer 50, 60 anos de idade, já não tiver mais com aquele gás todo, ele vai chamar o mestrão pra rolar e vai querer passar o carro. Esse é aquele cara que não respeita, cara, nem a própria mãe. E é claro, né, que tem aquele outro tipo de cidadão que é o famoso sem noção. O cara sem noção tá lá nos seus 4, 5 meses de treino, vai chegar lá no meio do tatame, vai olhar pro lado, vai olhar o faixa marrom e vai dizer: e aí, faixa marrom, vem treinar comigo aqui, vem fazer uma força aí, pô, vai ficar com medo? Ou vai querer descansar? Pô, pelo amor de Deus, né? É pra evitar esse tipo de babaca que existe essa regra no jiu-jitsu. E antes que alguém me pergunte, essa regra não está, obviamente, no manual da IBJJF, mas ela está, digamos assim, no manual de boa convivência dentro do tatame. Mas é aqui que entra aquilo que eu comentei pra vocês, que é aquela troca de verbo. O você não pode pelo você não deve. Você deve considerar, obviamente, por via de regra, que você não pode. Pronto, não pode e tá acabado. Porém, contudo, todavia, eu aqui não poderia dizer pra vocês: ah, você não pode fazer e tudo mais, se é algo que eu faço. Sim, eu, Jaime, chamo alguns mais graduados que eu pra rolar. Ah, Jaime, então você é um babaca? É, bem provável que eu seja um babaca. Porém, eu vou contar pra vocês qual é o contexto do qual eu chamo um cara mais graduado pra treinar. Na academia onde eu treino, tem um amigo meu que se chama Fernando Bonatti. O famoso Bona, o apelido dele é Bona. E o Bona, bicho, eu conheço ele há 6, 7 anos mais ou menos. Eu tenho 8, 9 anos de jiu-jitsu. E, pai, 6 anos mais ou menos eu conheço o Bonatti. Desde que eu era faixa azul. Eu era faixa azul, o Bonatti era faixa roxa. Quando eu peguei minha faixa roxa, o Bonatti era marrom. Quando eu peguei minha marrom, pouco tempo depois, o Bona virou faixa preta. E o Bona é um dos caras dos quais eu chamo pra rolar. Porém, contudo, todavia, é um cara que eu conheço já há bastante tempo. A gente já tem uma amizade, o respeito é mútuo, nós nos conhecemos há uma data, e eu não chego lá no meio do tatame e digo assim: e aí, Bona, bora fazer uma força, irmão? Cara, claro que não. A gente chegou num nível de amizade e de conhecimento dentro do tatame de um ou outro, que basta eu olhar pra ele, ele olhou pra mim, a gente faz aquele gesto: e aí, bora? Sabe como é que é? A gente conversa só se olhando, e se ele aceitar, ótimo. Se não aceitar, continua tudo do mesmo jeito, segue a vida, não muda nada, ninguém expôs ninguém e tá tudo certo. Pelo menos eu acho. Mas é claro, né, gente, se chegar um mais graduado na academia, um cara do qual eu não tenho essa convivência e essa intimidade, eu nunca vou chamar um cara mais graduado que eu pra rolar. Muito menos vou querer ficar fazendo gestos pra ele pra gente rolar, também não tem como, né? O que eu faço, cara, é mostrar que eu tô disposto. Se tiver afim, tamo aí. Fico em pé, ajeito o kimono, vou lá me aquecendo e tal, deixo transparecer que eu tô afim pra rolar e espero ser chamado.
Mas daí com certeza vai ter uma galera que vai escrever nos comentários, vai dizer o seguinte: mas Jaime, na minha academia os graduados são folgados. Eles esperam a gente se cansar pra daí chamar, e quando eu tô lá e tal, tranquilão, com o gás todo, disponível pra rolar, ninguém me chama. Fica todo mundo sentado e tal, e eu fico sem treino. E aí, como é que eu faço? E aí eu vou te dizer o seguinte: como que eu, Jaime, resolvi esse problema, porque também já passei por ele. Te aconselho a fazer o seguinte: quando você estiver nessa situação aí, todo grandão, todo gatão, disponível para treinar, com o gás a todo e tudo mais, e olhar para um lado e olhar para o outro, e só tem graduado, e você não vai convidar os mais graduados em função do respeito, o que você tem que fazer? Chega lá no mestrão, chega no professor, então quem estiver puxando o treino, de boa, na humilde, e desenrola o seguinte papo: pô, professor, tô loucão pra treinar aí, só fiz um rola hoje, pô, e só tem graduado, né? Daí fica ruim eu ficar chamando os caras aí, né? Não tem como. Será que tem como casar aí um rolinha e tudo mais, o professor escolher alguém pra que eu possa treinar? Pronto, brother. Seu professor vai avaliar se você deve fazer mais um rola ou não, e com quem ele vai escolher pra rolar com você. Eu garanto que quando o professor escolher, nenhum graduado vai deixar de treinar contigo. Garanto que o seu professor não vai ficar nem um pouco chateado com essa situação, e você vai até ganhar uns pontinhos de moral, porque ele vai ficar contente sabendo que você entendeu o que é respeito e está tentando aplicá-lo dentro do tatame. Então, meus guerreiros, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar aí no grupo da sua academia. Garanto que tem muita gente que está precisando desse recado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. É extremamente importante que você se inscreva. Mais de 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Eu peço, por favor, você dar essa moral aí pra mim. E quem já foi inscrito, não esquece de ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Deve estar aparecendo aqui na tela mais 2 vídeos para você conferir, dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai curtir. Um forte abraço, até semana que vem, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu para você. Uass!